Olá a todos, a gente vai apresentar um trabalho sobre cevada e todas as aplicações do seu grão no âmbito mundial e no âmbito nacional. O grupo é composto por mim, por Karen, e a seguir temos a nossa apresentação. A cevada originou-se no Oriente Médio e é o quinto grão de ordem mundial mais importante depois do arroz, o milho, a soja e o trigo. A quantidade média anual é de aproximadamente 140 milhões de toneladas. E essa produção de cereal ela está concentrada nas regiões temperadas, como a Europa, a Ásia e a América do Norte. Essa cevada ela é empregada na alimentação humana, na forma de malte, que é utilizado na fabricação de bebidas, que no caso é a cerveja e destilados. Na fabricação de alimentos e medicamentos, nas farinhas ou flocos destinados à alimentação infantil, nas panificações, que é os pães, os doces e os confeitos, e os diéticos, e de sucedâneos de café. Ela é empregada também na alimentação animal, como forragem verde, feno, silagem, grãos e fabricação de rações. E ela constitui o maior uso mundial de cevada. A cevada foi um dos primeiros cereais utilizados pelo homem, e esse fato é constatado por numerosos restos fósseis provenientes das jazidas arqueológicas do período neolítico. É um dos principais cereais mais citados da Bíblia, pois é um dos primeiros alimentos a serem cultivados e consumidos pela humanidade. Era o principal cereal na fabricação de pão entre os hebreus, gregos e romanos. Anos atrás, o pão mais escuro e endurecido, feito com cereais integrais de menor qualidade, que é o centeio, a cevada e a aveia, eram alimentos das classes mais pobres, enquanto as classes altas comiam um pão mais branco, mais macio e saboroso. Atualmente, ocorre o inverso, pois a população com mais acesso à informação dão preferência aos pães feitos com farinha integral. A cevada está entre os 3 carboidratos mais equilibrados, juntamente com a batata e o arroz, pois contém carboidratos complexos. No Oriente Médio, a cevada ainda é considerada remédio para o coração devido à quantidade de fibras que auxilia na diminuição do colesterol e regula o trânsito intestinal e podem controlar o desenvolvimento de câncer. A cevada é encontrada em grandes plantações comerciais ou em pequenas lavouras nos quintais das nas casas de roça. Podem ser adquiridas em casas que vendem produtos naturais e em sites que comercializam vários tipos de alimento, sendo encontradas em forma de grão, farelo e cápsulas. O maior interesse pela produção da cevada se dá pelas indústrias de malte, cervejeiro e também é usado na alimentação para gados. Há registros que mostram o primeiro cultivo de cevada no Brasil, em 1583, e é citado como um cereal cultivado por alemães no Rio Grande do Sul em 1854. Os primeiros experimentos com o grão de cereal foram realizados em Veranópolis, Rio Grande do Sul, no ano de 1919. A partir da década de 30, houve um melhoramento genético no grão de cevada e no desenvolvimento de técnicas de manejo, os quais contribuíam para o avanço desse cultivo na região sul do país, na qual possui um clima e solo apropriado para esse grão. Até a década de 50, as sementes utilizadas para o cultivo da cevada eram importadas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A partir da década de 60, transferiram o cultivo para zonas de campo, como agriculturas mecanizadas e a utilização de variedades de locais mais resistentes à acidez do solo. Olá a todos, olá nossa professora. Eu vou falar um pouquinho sobre a composição química do grão da cevada. O grão da cevada, assim como os outros, ele é composto primordialmente por 3 partes: a casca, também chamada de pericarpo, o germe ou embrião e o endosperma. Bom, no caso do grão da cevada, a gente tem a casca, que assim como as outras, delimita e protege o interior do grão. E, especificamente para esse grão, a gente pode observar que ela é rica em vitaminas do complexo B, em fibras, antioxidantes e minerais.
Além disso, a gente tem o farelo, né, que é uma partezinha por baixo da casca, que no caso do grão da cevada, ele é rico em uma substância chamada aleurona, que por sua vez é rica em uma substância chamada beta-glucanas, que eu vou falar da importância dela um pouquinho mais à frente. Além disso, a gente tem o gérmen ou embrião, que nesse caso ele é dividido em 3 partes, chamada dicotiledone, radícula e epicolito, e além disso, ele também possui grandes reservas de minerais e vitaminas do complexo B. Ademais, a gente tem também a parte do endosperma, que é a nossa principal reserva energética, contendo altas doses de carboidratos, lipídios e também doses consideráveis de vitaminas do complexo B e minerais. Como benefícios desse grão da cevada, do seu consumo, a gente tem que ele é um ótimo fator de reconstrução e de regeneração da pele por ter essas vitaminas do complexo B em abundância, que ajudam nesse processo, e também algumas vitaminas C. Tem ação diurética e boa, auxilia, né, na digestão, por haver vitaminas A, B, C, K, fibras solúveis e insolúveis, antioxidantes e carboidratos. Um adendo especial aqui para os antioxidantes, a gente tem como principais funções dele a derrota, né, dos radicais livres, que são os principais causadores de algumas doenças que a gente tem. A gente pode citar o câncer e o Alzheimer. Além disso, os antioxidantes presentes no grão da cevada ajudam a inibir a insuficiência venosa e linfática, os danos causados pelos raios infravermelhos. Ele tem uma ação anti-inflamatória e hipotensiva, e também uma coisa bem interessante é que ele tem uma ação antiviral contra o vírus da herpes. Além disso, agora eu quero ressaltar um pouquinho da importância das fibras, que também a gente tem em abundância no grão de cevada, e a gente pode ver que as fibras elas são muito importantes para o desenvolvimento do intestino e dos movimentos peristálticos, ajudando a gente melhorar toda a nossa flora intestinal. E as beta-glucanas, elas são polissacarídeos não ramificados, na verdade as glucanas, que são polissacarídeos não ramificados, e são lineares também, e elas têm as beta-glucanas que compõem essas glucanas. E como sua principal função é prevenir alguns tipos de cânceres, principalmente os cânceres de intestino. Bom, agora eu estou aqui novamente para falar um pouquinho sobre o complexo agroindustrial da produção da cevada. A gente sabe que todo o complexo agroindustrial ele é uma reunião de todos os serviços da parte agrícola, da parte industrial e da parte da pecuária, que juntos auxiliam e acarretam, né, na produção e na chegada até o consumidor final de algum produto. E dentro, né, desse ciclo, desse complexo agroindustrial da cevada, a gente tem primeiramente indústrias, né, e serviços de apoio. A gente tem também produção agrícola, as indústrias de primeira transformação, comerciantes, atacadistas e varejistas, até a gente chegar no nosso consumidor final. Bom, é importante ressaltar nesse primeiro tópico, né, que a gente tem indústrias e serviços de apoio. Esses consistem, além de alguns financiamentos e tal, que ajudam a galera da área rural a se sobressair no ramo do cultivo, né? Também a gente contém nesse serviço de apoios áreas e indústrias que vão produzir alguns pesticidas, insumos agrícolas que vão ajudar no aumento da produtividade desse grão de cevada. Por exemplo, vão melhorar, né, a sua eficácia no solo, ele vai produzir mais e assim haverá mais lucros nesse ramo. A gente tem que a malteação, ela vem sido a principal aplicação da cevada no Brasil. Por quê? Porque, ao contrário de alguns outros países, o Brasil ele tem ótimas condições para a alimentação dos seus animais, principalmente a alimentação do gado. Então, o Brasil não precisa ficar produzindo cevada para alimentar os animais. Então, toda a produção de cevada, 95% dela, 75% que eu vou falar na parte do Brasil, ela é destinada unicamente para a malteação, e a malteação, por sua vez, o malte, ele é destinado também
quase unicamente para a produção de cerveja. E aí a gente tem, como a cerveja é tão relevante quando falamos de cevada no Brasil, a gente tem que a primeira cervejaria, ela foi implantada no Brasil em 1846. E a gente tem alguns segmentos bem famosos que dominam o mercado atualmente. Temos um de nome alemão que chama Anheuser-Busch InBev, que ele domina 68,5% do mercado. O grupo Kirin, 11,2%. A Heineken no Brasil, que dá o nome de uma cerveja famosa, ele domina 8,2%. Cervejaria Petrópolis, que domina 10,6%. E outras demais empresas que juntas somam 1,5%. E aí, nesses primeiros, a gente tem muitos nomes conhecidos. A gente tem a Brahma, a gente tem cervejas como Glacial, como Cristal, cervejas como Skol. Todos estão nesses ramos dominantes. E cada um deles é responsável, né, por várias marcas. Então, um só segmento produz várias marcas de cervejas que estão aí no mercado. E a gente tem também, em crescimento, em ascensão, microcervejarias e cervejarias artesanais. A gente começou com essa ascensão a partir dos anos 2000 e a gente tem como estados dominantes desse vínculo, né, com cervejarias artesanais, esse segmento, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás. Isso, eu citei esses estados na ordem, né, de maior produtor de cervejas artesanais como o menor. E a gente tem também a ascensão das médias cervejarias, que são artesanais também. Eu posso citar um exemplo bem famoso, não sei se muitos conhecem, mas é a cervejaria do Colorado. E além disso, o que ajuda muito no nosso mercado e no nosso complexo agroindustrial brasileiro são organizações e agentes de estudo e pesquisa. Eu posso citar vários, a ABMIC, a Embrapa, a Sindicerv, a Conab e a Emater do Rio Grande do Sul e do Paraná são algumas das organizações importantes para auxiliar e ajudar com estudos e informação nesse segmento. A área colhida de cevada no mundo variou muito nas últimas 4 décadas. Na safra de 1979 a 1980, foram mais ou menos 84 milhões de hectares colhidas. E na safra de 2010 e 2011, foram cerca de 50,4 milhões de hectares. Nas décadas de 1970 e 1980, elas apresentaram os maiores valores de área colhida mundialmente. A manutenção dessa área e o aumento do rendimento resultaram em crescimento ascendente na produção mundial até o início da década de 1990. A maior quantidade mundial foi foi registrada na safra de 1990 a 1991, com o resultado de 179,5 milhões de toneladas. A partir dos anos de 1990, a quantidade produzida sofreu retração, principalmente em função da redução da área semeada com a cultura. Na safra de 2011 e 2012, a área semeada foi estimada em 50,45 milhões de hectares, com a produção de 132,58 milhões de toneladas. No período de 2006 a 2011, a produção mundial média anual de cevada foi de 139,89 milhões de toneladas, numa área média de 55,34 milhões de hectares colhidos, com a taxa de crescimento anual média negativa de 1,92% e 1,25%. O rendimento médio mundial aumentou de 1.557 quilos por hectare na década de 1960 para 2.506 quilos por hectare no período de 2000 a 2009. Os maiores rendimentos são observados na Bélgica, que é 7.365 quilos por hectare, na Arábia Saudita, que é 6.964 quilos por hectare, na Irlanda, que é 6.629 quilos por hectare, na França, que é 6.392 quilos por hectare,
e na Nova Zelândia, que é 6.191 quilos por hectare. No período de 2005 a 2009, a Europa foi responsável por 63,4% da quantidade mundial produzida, a Ásia por 14,5%, a América do Norte por 10,7%, a Oceania por 5,4%, a África por 4% e a América do Sul por 1,6%. Os 10 maiores produtores mundiais de cevada são a União Europeia, a Rússia, Ucrânia, Austrália, Canadá, Turquia, Estados Unidos, Argentina, Irã e China. Esse conjunto responde por aproximadamente 85% da produção mundial. Na União Europeia, a Alemanha, a França e na Espanha respondem por aproximadamente 58% da produção desse bloco de produção. O comércio internacional de cevada é de aproximadamente 16 milhões de toneladas e os principais países exportados são a Ucrânia, que é 26,3% do mercado de exportação, a Austrália, que é 22,22%, a União Europeia, que é 17,7%, a Rússia, que é 11,11%, e a Argentina, que é 7,1%. Eles detêm aproximadamente 70% do mercado mundial de cevada. Por sua vez, os maiores importadores mundiais são a Arábia Saudita, que corresponde a 42,6%, a China, que é 9,9%, o Japão, que é 8%, e o Irã, que é 4,7%, e a Síria, que é 3,4%. Em termos de destino final, esse cereal estima-se que 65,8% da produção mundial de cevada se destina à alimentação animal, 18,9% ao processamento industrial e 6,9% à reserva de sementes, e 4,7% à alimentação humana direta e 0,4% a outros usos. Estima-se que haja uma parte de 3,3% da produção total. Em 2010, a produção mundial de cerveja, principalmente produto processado da cevada, que foi estimada 168,8 bilhões de litros, segundo dados. No período de 2008 e 2010, as Américas foram responsáveis por 31,9% da produção de bebidas. Em seguida, pela Europa, com 31,6%, e a Ásia, com 29,5%, sendo a China, com 22,1%, e os Estados Unidos, com 13,4%, o Brasil, com 6,4%, a Rússia, com 6,3%, a Alemanha com 5,3% e outros países com maior produção mundial. Bom, como eu já mencionei algumas vezes aqui, no Brasil a gente tem a produção da cevada como exclusivamente para malteação, e esse malte produzido ele é bem exclusivo também para a produção da cerveja nas várias cervejarias que temos ao longo do nosso país. O aumento dessa produção e dessa industrialização da cevada no Brasil ele aconteceu muito a partir de 1970, que foi um ano em que houve um encarecimento do produto no ambiente externo, e aí a partir disso, como uma oportunidade de negócio, o Brasil acaba ampliando, a sua produção. E além disso, a gente tem que essa expansão ela é bem recente, a expansão mesmo começou em 1970, mas ela continua se expandindo, tanto é que temos ramos mais novos chegando aí a partir dos anos 2000. Temos uma produção de cervejarias e produção do malte bem exclusivo da região sul do país, e algumas exceções ali no estado de Goiás e no estado de Minas Gerais. Como eu disse, 75%
da produção da cevada é destinada para malteação, 7% é reservada para semente e 18% é reservada para fabricação, né, de rações para animais. O Brasil, ele também, por mais que isso é um problema, né, que a gente vê muito no Brasil, que é a falta de políticas públicas que regularizem esse mercado interno. Por quê? O Brasil, apesar de ser um grande produtor de cevada, ele fica no top 5 dos produtores de cevada, ele ainda importa bastante cevada para fomentar, né, para conseguir suprir a demanda interna que o nosso país tem. Porque o nosso país, a gente consome mais ou menos 57 litros per capita, né, de cerveja anualmente. Isso dados de 2011 e 2012, provavelmente são dados que têm aumentado, porém o censo mais recente que eu achei foi esse. E a gente acaba importando grãos de cevada ou até o próprio malte da Argentina e do Uruguai, que são aqui nossos vizinhos da América Latina. E além disso, é importante ressaltar que esse segmento ele ainda está em um processo, eu acho que está passando por uma certa revolução, um processo de inovação, o segmento das cervejarias, assim, e a cevada ela vem ganhando muito espaço, porém espaço só nesse ramo. A gente não tem muita influência da cevada, do uso da cevada em outras receitas ou para outras aplicações. Então, a gente falou um pouquinho, né, sobre como a cevada ela vem sendo aplicada para microempresas ou médias empresas, cervejas artesanais, assim como os outros alimentos. A gente está passando por uma etapa no ramo da agroindústria e no ramo alimentício, que é a etapa da gourmetização, né, desses alimentos, e não é diferente com a cerveja, né, que está passando pela sua parte artesanal, mas também está virando mais um produto gourmetizado, além da sua livre comercialização aí como um produto de maior escala, de um produto mais popularizado, de maior demanda, né? A gente está tendo um produto agora mais requintado e mais elitizado. E é isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o mercado e a comercialização da cevada. Bom, o mercado da cevada ele se trata de um mercado bem especializado. A gente tem ramos que investiram bastante, até comparado a outros ramos de outras matérias-primas agrícolas que investiram bastante na questão tecnológica, e a integração deles também é muito benéfica. A gente sabe, né, que boa parte da cevada para o Brasil ela é destinada para malteação. E dentro disso, a gente tem muitos produtores muitas indústrias que já firmaram um contrato entre si e já estão com relações bem estritas, o que favorece, por exemplo, a fixação de preços, tanto das bebidas como o preço que vai ser vendido o malte, e também a liberação e incentivos para a ampliação das áreas cultivadas. O que vai acontecer? Como a cevada ele tem um período de produção, no caso a produção dele, ele tem um ciclo produtivo bem delimitado, a gente tem como separar e investir bastante em áreas cultivadas, já que é um produto que ele tem uma boa produtividade e um retorno, consequentemente, muito bom. Para o mercado, além disso, né, eu tenho que ressaltar aqui também que o mercado da cevada ele poderia ser muito maior, já que o Brasil ele tem uma capacidade produtiva de até 1 milhão de toneladas. Ele ainda produz apenas 475 mil, mas ele teria uma capacidade de 1 milhão de toneladas se a gente tivesse um aumento de 109% das áreas plantadas. E isso é importante ressaltar. Além disso, a gente tem classificações do que seria a cevada não ideal para a venda no mercado. E essa cevada não ideal, essa classificação, ela é dada pela portaria 691/96, e ela diz que essa cevada não deve estar em mau estado de conservação, um aspecto generalizado de mofo e fermentação, algum odor estranho de qualquer natureza, né, que prejudique a sua utilização normal,
ou então esse grão for tratado, né, com outro produto que altere a sua condição natural ou por qualquer causa que venha afetar a sua qualidade. E além disso, a gente tem a resolução número 7 do ano de 2011, que fala, ele delimita os limites tolerados de micotoxina presentes nos grãos de cevada no Brasil. Aí essa tabela vai estar presente no slide, dá para observar todos os limites. Bom, e segundo essa mesma portaria de 691/96, a gente tem também algumas classes da cevada, classe 1, classe 2 e classe 3. Essa classe 1, a primeira classe, ela fala sobre grãos inteiros de cevada, né, que fiquem retidos nas peneiras de 2,8 a 2,5 milímetros. Que, no caso, todas essas classificações, elas se referem ao tamanho do grão, né? A classe 2, ela se refere a grãos inteiros de cevada que vazem na peneira de 2,5 milímetros, mas fiquem retidos na peneira de 2,2 milímetros, ou seja, é uma classe mais intermediária. E a classe 3, ela inclui os grãos, né, que vazem na peneira de 2,2 milímetros, acrescido dos avariados, né, que são os grãos mais irregulares, das impurezas e matérias estranhas retidas em quaisquer das peneiras. Então, essas são as classificações dos grãos de cevada segundo essa portaria 691/96. A cevada é um alimento muito antigo, mas ele só foi reconhecido pelos brasileiros como um ingrediente da cerveja. E esse grão, na sua forma integral, ele era utilizado bastante na alimentação dos animais, para a produção de rações. Já no consumo humano, ele se limitava um pouco, ele estava presente em algumas dietas vegetarianas. Com essa tendência do consumo de produtos naturais, a cevada fez com que o produto seja experimentado de diversas maneiras na culinária brasileira. E a terceira maior utilização da cevada, né, é na alimentação humana, na forma integral de malte e de farinha. Considera importante a inclusão de cereal no consumo diário devido aos efeitos funcionais que o mesmo exerce no organismo. A cevada pode ser introduzida no cardápio dos brasileiros de diversas maneiras, sendo que o grão integral pode ser consumido cru ou cozido. Há diversas formas que mantêm as propriedades nutritivas do alimento. Nos países da África e da Ásia, a cevada é bastante consumida. Na China é considerado um alimento refrescante e em Marrocos é um ingrediente para sopas, mingaus e pães. Na América, a cevada é vendida em grãos perolados e o arroz de cevada. A cevada pode ser apresentada de inúmeras formas na matéria-prima para a elaboração de pratos, como grão integral, grão triturado, farinha, grão torrado inteiro, farinha de grão torrado, podendo ser aproveitada para a produção de pão, massas, biscoitos, farinhas, flocos e alimentos para bebês, que é bases para sopas e consumo de cereais no almoço. A farinha da cevada pode ser nutritiva, pode ser incluída na alimentação por meio de shakes de frutas, croquetes, sorvetes, bolos, pães, empadas ou adicionadas no leite no café da manhã. O cultivo da cevada tem permanecido a uma área tradicional do cultivo, que está na região sul do país e nas regiões sudoeste do Paraná e no norte do Rio Grande do Sul, que se destacam na participação da área semeada e na quantidade colhida. Diferentemente da situação mundial, o cultivo comercial da cevada no Brasil é destinado à fabricação de malte, principalmente a principal matéria-prima da indústria cervejeira. Além dos fatores endafoclimáticos que condicionam a distribuição do cultivo de cevada no Brasil, que está nas regiões de clima frio, a dinâmica da cultura é associada ao destino da produção, que no caso é a cevada cervejeira, e na situação da indústria cervejeira do fomento do cultivo do cereal. As principais maltarias existentes no Brasil estão localizadas no Rio Grande do Sul e no sudeste do Pará.
A cultura apresentou aumento na área de semeadura a partir da segunda metade da década de 1970 e teve um crescente aumento no rendimento na cultura nos últimos 30 anos. Nos últimos anos, houve retração da área do cultivo. No Brasil, a produção brasileira do cereal é menor que a demanda e ela é configurada como uma oportunidade de ampliação do seu cultivo e ao mesmo tempo como um desafio. O aumento do uso da cevada para alimentação de animais também representa alternativa potencial. O último registro de cultivo para a região centro-oeste do país foi observada a partir da década de 2000, que decorreu da disponibilidade de cultivar na região e a instalação de maltarias na região do Vale da Paraíba. O estímulo e a ampliação do cultivo nessa região também se constituiu a uma estratégia a ser analisada e ser implementada nessa região do Vale da Paraíba.